Permitam-me agradecer as palavras da professora Alda Pereira e agradecer particularmente o convite para esta sessão. Principalmente porque eu estava a sentir-me muito sozinho, estava a sentir-me muito atrás de uma mesa, atrás de papéis e muito em reunião. Quer dizer, a única coisa que tenho feito nos últimos meses é estar em reuniões sucessivas. Portanto, de segunda a sexta-feira estou em reuniões, sempre em reuniões, umas atrás das outras. Quer dizer, chego ao fim do dia e digo, o que é que eu fiz? Falei com muita gente, tenho a cabeça cheia de ideias, de cenários, de coisas, etc. Mas aquilo que eu gosto muito de pensar, discutir, falar e também partilhar um pouco, quer dizer, o que são as minhas preocupações neste domínio, acabo por quase não ter tempo para o fazer, ou só o faço nestes momentos, de maneira que o convite foi excelente, foi muito agradável. Aliás, eu tinha pedido também, não é? Tinha dito que não gostava, não queria de modo nenhum ficar fora destas leads, porque são combates muito importantes, são combates necessários, são combates de ideias, e construir ideias é aquilo que nós temos que perseguir. E é isto que me leva a esta pequena intervenção de hoje, ou que me traz a esta intervenção de hoje. Vamos falar de inovação e aprendizagem na sociedade digital. E porquê inovação, porquê aprendizagem, porquê juntar a sociedade digital? É evidente que vivemos numa sociedade tecnológica, profundamente tecnológica. Ver, pensar, conhecer é construído, são diferentes dimensões desta construção do pensamento e que estão a ser realizadas de uma forma também diferente. E diferente porque a tecnologia alterou concretamente os nossos modos de estar, em termos sociais, os nossos modos de construir, em termos cognitivos, e isto a partir do momento que desenvolveu redes, ou que nos permitiu mergulhar em redes culturais, redes sociais, redes de conhecimento. De facto, o conhecimento hoje em dia é construído em rede, cada vez mais. E é construído em rede porque nós temos a possibilidade de dar uma forma a essa rede. Nós temos falado de um potencial de interação entre as pessoas, o que é curioso e interessante. Claro que a interação é a base para os estudos de comunicação, mas aqui a interação seria a base não só para os estudos de comunicação, mas para estudar a densidade da troca de informações entre as pessoas. Isto quer dizer a densidade ou o potencial que uma rede pode ter. A rede é cada vez mais forte ou mais importante na medida que a interação entre os atores dessa rede determinam a configuração dessa mesma rede. Isto significa que a rede de conhecimento, a construção de conhecimento desenvolve-se no espaço de uma rede. E é isso que vai construir a nossa sociedade digital, ou aquilo que estamos a viver, o que estamos a fazer hoje em dia. Portanto, é uma sociedade. Quando se fala de sociedade digital, não se deve falar exclusivamente de tecnologia só, ou pensar que é só tecnologia. Isso seria redutor. É importante, sem dúvida. Já o disse muitas vezes, quer dizer, eu não consigo viver sem micro-ondas para começar o dia. Uma questão de tecnologia, sem dúvida, mudou completamente o meu paradigma. Micro-ondas é ótimo para aquecer imediatamente qualquer coisa, para resolver qualquer coisa. Assim como pensar num celular é fundamental, já ninguém consegue imaginar sem uma máquina deste género. E mais interessante ainda, porque pode ver as notícias aqui, não é? Ou pode mandar uma fotografia a partir daqui. Mas seria impensável há meia dúzia de anos atrás. Portanto, a tecnologia é fundamental, sem dúvida. Mas a tecnologia não é tudo. A tecnologia só passa a desempenhar um papel determinante para nós na medida em que nos permite construir novas dinâmicas de interação. Novas dinâmicas para pensarmos o que é o modelo de interação social. E sem dúvida que essas dinâmicas vão constituir uma pressão ou uma forma de desenvolvimento sobre aquilo que entendemos ser a aprendizagem. É óbvio que as competências que eu tenho de possuir hoje em dia para ter um acesso ou para desenvolver estes processos de interação numa sociedade tecnológica são diferentes das competências do cidadão de há 15 anos atrás, 10 anos ou mesmo 6 anos. É óbvio que há também outros princípios de organização das representações mentais que deverão ser cada vez mais flexíveis, que deverão ser cada vez mais
organizadas num sentido de uma outra abordagem do que é a construção do trabalho, a construção da representação e do trabalho entre as pessoas. Isto significa que um paradigma tradicional de aprendizagem, de educação e de aprendizagem, baseado fundamentalmente numa emissão, olha, naquilo que eu estou a fazer hoje, numa palestra, ou num sentido muito transmissivo, perderá, naturalmente, a sua importância e, cada vez mais, se pensarmos que aquilo que é determinante hoje em dia é o modelo de trabalho entre pares. É um modelo em que a rede de atores é determinante, porque é ela que suporta o próprio conhecimento, em rede também. Cada um dos membros é uma parte desse conhecimento. Nenhum de nós, isoladamente, tem conhecimento, mas em conjunto conseguimos construir uma nova dimensão ou uma nova forma também de criar, implementar e resolver problemas, portanto, de utilizar de forma significativa o conhecimento. Isto é realmente o que o Tapscott nos propõe ao dizer que estamos perante um novo modelo que resulta, de alguma forma também, da pressão que a sociedade digital, uma sociedade também tecnológica, promove junto do modelo social, do modelo de construção social, do modelo dos modelos e práticas de aprendizagem, daquilo que é um princípio organizador da educação também, e é uma pressão no sentido da sua evolução, da sua mudança, e que vai, naturalmente, provocar, sim, cenários que devemos analisar numa perspectiva de inovação. Aquilo que temos é um desafio principal ligado a uma economia ou à globalização da economia do conhecimento. Nós temos um cidadão que terá de desenvolver competências para trabalhar num plano global. Trabalhar é um trabalhar social e cognitivo. E terá de desenvolver competências para resolver problemas que ainda não existem, o que é muito mais complexo. Isto é, terá de desenvolver instrumentos com uma grande capacidade de utilização, instrumentos que deverão ser dotados de uma enorme flexibilidade. Portanto, o grande desafio, e quando se está a falar de inovação, será esta a linha a seguir. O grande desafio consiste na construção de novas abordagens pedagógicas. Mas uma nova abordagem pedagógica não é só o incrementar daquilo que é feito hoje em dia no espaço da sala de aula ou no espaço da formação. Não é só promover o seu desenvolvimento. Digamos, num quadro radical, se eu despejar a tecnologia na sala de aula, não estou a inovar. Se eu despejar a tecnologia num espaço de trabalho, neste, noutro qualquer, não estou a inovar nada. Estou a despejar a tecnologia, o que é diferente. Isso acontece aqui como acontece lá fora, na rua. Se olharem para os carros, se o carro tiver mais tecnologia, não altera o modo de condução da pessoa. O que é importante é que a pessoa perceba que tem uma outra máquina, um outro processo, um outro conjunto de tecnologias que permitem mediações diferentes dos processos de interação entre os atores, e entre os atores e os contextos de prática, e entre os atores e os sistemas de construção da informação, mas mais do que isso, tem uma nova forma de construção do conhecimento. Construir conhecimento em rede é um processo de interação entre estes atores. E é isso que vai permitir esta ideia entre o individual e o coletivo. Uma passagem muito importante. Porque a educação ou a aprendizagem era vista na perspectiva do individual. O sujeito faz, desenvolve e fica fechado ao sujeito. Essa é uma perspectiva clássica, tradicional, e que não se pode descurar. É necessária também. Mas, para além dela, é necessária uma perspectiva do grupo, do coletivo, da construção colaborativa, uma construção partilhada, que é determinante para a expansão do potencial de construção da significação no sujeito. Tem muito a ver com Vygotsky, por exemplo, tem muito a ver com a teoria de desenvolvimento próximo, tem muito a ver com modelos de interajuda, com modelos de mediação próxima, tem muito a ver com um princípio de que a aprendizagem e a construção do conhecimento é também muito uma construção social. É determinante. Essa dimensão social.
Mas tem, fundamentalmente, a ver com a valorização de processos, como aqui eu refiro, processos colaborativos. Mas não se pode falar de processos colaborativos sem pensar em rede e sem pensar que a rede é capaz de determinar uma comunidade. Porque, a partir do momento que a rede se especializa, estamos a construir uma identidade. A partir do momento que estamos a construir uma identidade, estamos a definir também propósitos ou a criar as condições para definir objetivos e propósitos dessa mesma rede de atores e, de alguma forma, estamos a construir uma comunidade a partir deste momento. Bom, uma comunidade terá de emergir deste cenário de interações. A comunidade não se determina, não se diz vai existir uma comunidade aqui ou acolá ou noutro sítio qualquer. A comunidade da Universidade Aberta, por exemplo, é uma realidade porque é um conjunto de pessoas que se interessam por este modelo de trabalho, de ação, pelo que é feito aqui dentro desta universidade, pela cultura organizacional desta universidade, e se aproximam e interagem no sentido de promover essa mesma cultura, esse mesmo desenvolvimento. Qualquer outra comunidade terá de emergir desse conjunto de interesses, dessa partilha de objetivos, mas mais do que tudo, para além da partilha, é da definição de um percurso e de um modo de estar e de agir. E nestes novos cenários será muito importante pensar que a inovação surgirá muito no espaço de diluição das fronteiras tradicionais que nós temos. O que é o formal e o informal, eu estou aqui a definir como espaço de conhecimento curricular, por exemplo, o formal, mas o que é a fronteira entre o formal e o informal, o que é a fronteira entre um conhecimento contextual, contextualizado, uma prática na ação, um ser capaz de estar, e o que é um outro conhecimento desligado desse estar, dessa prática, desse modo de saber localizado. Habitualmente, se esta diferença for acentuada, o que nós temos é um conjunto de processos de aprendizagem sem reflexos imediatos no sujeito. São, de facto, coleções de conhecimento que são desenvolvidos no sujeito. E é esse o grande problema. São coleções, e habitualmente, por definição, a escola e o processo de ensino acaba por se desenvolver através de coleções. Nós temos coleções de unidades curriculares. E se não houver um sentido estruturante, elas transformam-se mesmo em coleções. E aquilo que, perdoem-me a expressão, mas aquilo que, se formos à escola, aquilo que os nossos alunos veem, as nossas crianças veem, são momentos. Eu tenho uma disciplina agora, passado uma hora tenho outra, depois tenho outra, podem fazer zapping entre as disciplinas, é por isso que eu estou a falar em coleções. São coleções. Ora, nós não podemos trabalhar mais em coleções, porque são espaços desligados dos contextos da ação. Precisamos trabalhar no espaço da ação, não na coleção, na ação, na intervenção, no contexto. Isso leva-nos também a olhar para um outro aspecto que emerge da tecnologia, que é necessário, cada vez é necessário pensar de uma forma mais acentuada, porque cada vez mais a fusão entre, esta diferença entre um espaço formal e informal, ou curricular, e o contexto de prática, tem a ver com a nossa capacidade de mergulhar em mundos virtuais e reais, de saltar de um cenário para o outro, de pensar que a mobilidade, a capacidade de eu receber uma aula, uma sessão, não é receber uma aula, é estar numa aula através do meu telemóvel, é real. Permite-me que, por exemplo, eu vou lembrar um episódio que achei interessantíssimo. Uma vez estava a conversar com um aluno meu, porque nós tínhamos umas sessões que é no decurso da unidade curricular, em que tínhamos trabalho, obrigatoriamente, através de um chat, que era marcado a uma dada hora, e todos nos encontrávamos naquela hora. Ele era professor. E um dia perguntaram assim: porquê que tu às 3 da tarde vais sempre ao automóvel? Eu disse: porque eu estou em aula, respondeu ele. E como estou na escola, tenho as campainhas e não quero ser perturbado com o barulho das campainhas, eu meto-me no carro para poder estar em aula à vontade. O que quero referir aqui é que o próprio conceito de entrar em sessão de trabalho, tradicionalmente conhecido como espaço de aula, não tem exatamente já um lugar definido. É um lugar qualquer, aqui, acolá, onde me for mais favorável.
por acaso, nesta situação, era um automóvel. Sentava-se, ia daquilo que era o espaço de trabalho dele, que era a escola, para ir para o carro que estava no parque de estacionamento, para entrar numa sessão de trabalho que nós conhecemos como aula. É este o impacto do pensamento que estamos a desenvolver com a mobilidade, com o facto da tecnologia nos permitir novos cenários de trabalho, mas mais do que tudo, permitir-nos desenvolver novas formas de representação de conhecimento, novos modos de pensar. Isso é que é determinante. E é essa a mudança que temos de perseguir. Perseguir mesmo. A mudança não ocorre por acaso. A mudança ocorre porque a estamos a preparar e a mudança poderá ser sustentável se a acompanharmos, se a fizermos acontecer. E essa mudança vai existir, de facto, não só nos processos de interação, que são mediados tecnologicamente, mas muito e particularmente, eu gostaria de sublinhar isso, na mediação social e cognitiva. Naquilo que podemos entender como os nossos modos de falar, de dizer, de contar. Eu chamaria a isso a mediação das aprendizagens. E é esse o espaço de inovação que queremos procurar, ou devemos procurar. Claro, para isto, permitam-me sublinhar um aspecto que é determinante. Já que o referi há momentos atrás, mas volto a insistir. A inovação não pode ser associada só à mudança tecnológica. Isso é aquilo que nós chamamos uma retórica da inovação. É absolutamente. A inovação está muito para além da introdução de tecnologia, está sim num novo modelo pedagógico. Está particularmente naquilo que eu tenho vindo a referir, que são novos modos de pensar, de ver, de agir, mas de interagir com os contextos, com as práticas, com os cenários de intervenção. A inovação está nesse espaço de construção das novas representações. A inovação está particularmente no desenvolvimento de novos modelos de aprendizagem. Esta é uma definição. Podemos partir para outras mais, podemos procurar outras. Mas esta é uma, é simples. A inovação no cenário educacional está associado naturalmente ao desenvolvimento de modelos de aprendizagem com as tecnologias. Onde a tecnologia é também um mediador para o desenvolvimento social e cognitivo. Mas é porque é um facilitador das interações entre os membros da rede, entre os atores. E é aí que devemos fixar a nossa atenção, é nesse aspecto. E fixamos a nossa atenção também naquilo que é cada vez mais forte. O que é que são os desafios da educação para a sociedade digital? Onde é que nos vamos situar? Quais são as necessidades de educação também? Outra pergunta que podíamos fazer. E porquê é que estamos a fazer? Porque estamos a falar de inovação. Temos que inovar. O que é inovar? Como é que queremos inovar? Há pouco referia a nossa necessidade de mudança prende-se particularmente com desenvolver ou compreendermos que é necessário desenvolver um outro modelo de aprendizagem nas crianças, nos jovens, nos adultos. A aprendizagem faz-se ao longo da vida, que seja orientado não para o passado, nem exatamente para o presente só, que possa resolver momentos do presente, mas seja particularmente orientado para o futuro. Isto é, construir o futuro é qualquer coisa que resulta de um projeto e pode ser definido deste modo. O futuro prepara-se, nós preparamos o futuro.
E para preparar o futuro, naturalmente, eu tenho que desenvolver competências para resolver problemas que serão futuros, não só os do presente. Esse é que é o cenário da inovação. E isso supõe, cada vez mais, que essa aprendizagem seja construída segundo um modelo em rede. E um modelo em rede é naturalmente um modelo de diálogo, de partilha, é um modelo colaborativo, é um modelo de participação intensa, é um modelo conversacional, é um modelo suportado numa partilha das representações. O que eu penso sobre um problema, a minha visão, só enquanto minha, é extremamente parcelar, é reduzida, ficará enriquecida se eu associar à minha visão a visão da colega aqui, da colega, etc. E desse modo eu terei uma rede polifacetada ou multidimensional sobre um objeto, que pode ser este palácio, por exemplo. Cada uma das salas foi vista por um de nós. Mas associarmos aquilo que foi o estado ou a percepção que tivemos ao visitar o palácio, e se com isso construirmos uma outra narrativa coletiva, vamos enriquecer profundamente a nossa visão sobre o objeto, a nossa capacidade de intervenção no objeto e, mais do que isso, a capacidade de resolução de problemas que podem surgir nesse cenário, nesse contexto. Isto é um espaço de prática, é um contexto de prática. E é esta a razão de ser de uma abordagem colaborativa. Não faz sentido eu ter uma visão isolada só, quando tudo hoje em dia promove uma pressão forte, forte mesmo, para que eu partilhe, para que eu trabalhe, de facto, deste modo, isto é, possa beneficiar das disponibilidades que a tecnologia me facilita para promover um trabalho alargado, em conjunto, um trabalho que é de base absolutamente colaborativa. Bom, são redes de diálogo, são narrativas que se desenvolvem em ambientes de imersão, ambientes de simulação, publicação, partilha. É isso que nós estamos a fazer no dia-a-dia. Uma rede social, como as que nós temos hoje em dia, pode não ser ainda especializada a nível de aprendizagem, ou pode ser, mas fundamentalmente é um sinal do que está a acontecer, é um sinal de mudança. É evidente que chegou um momento que já muitos de nós não conseguem sequer abrir a página, porque é tanta a informação, são tantas as coisas que são ditas que não fazem grande sentido, mas uma coisa muito importante está a acontecer. As pessoas estão a falar. As pessoas estão a integrar-se numa rede. Estão a construir uma rede. E mais do que tudo, estão a aprender, fora da escola, mas estão a aprender de modo informal, a estabelecerem essas redes de diálogo, essas narrativas coletivas. Naturalmente, muito do que está a ser feito, dir-me há pouco, a mim, a si, qualquer um de nós, ou dir-me há muito, conforme. Há uma rede muito interessante, que é a de Learning Gurus, por exemplo, que é uma rede que muitos dos que aqui estão conhecem e participam da nossa rede, e é uma rede onde são partilhadas preocupações, questões mais sérias, outras menos sérias, isto é, mais cotidianas para um dado momento, outras menos, ou por vezes só informações sobre material, outras vezes informações específicas do que está a acontecer, seminários e outras coisas, etc, etc. Mas são também espaços onde se promove, por vezes, um conjunto de troca de impressões muito especializadas no domínio que foi o objeto de construção da rede, no domínio do e-learning. E reparem, é de alguma forma uma narrativa coletiva que se está a construir. É uma rede de especialização, é uma comunidade que se está a desenvolver. Portanto, a tecnologia permite isto. Permite isto naquilo que é a dimensão global com que eu inicio. Que foi a referência que eu utilizei no início desta sessão. A tecnologia favorece este outro modo de estar. Portanto, não vamos de modo nenhum abandonar esta possibilidade. Vamos sim perceber que a pressão que a tecnologia desenvolve permite e está de alguma forma também a promover, vai facilitar o desenvolvimento daquilo que serão novos modelos de trabalho,
mas mais do que tudo, oportunidades de inovação. Eu acho que aqui deveríamos pensar particularmente nesta participação intensiva que é possível nestes ambientes. Participação intensiva através da forma densa como são construídas as interações. Eu há pouco falava do potencial de interação. É aqui que ele começa a fazer sentido. Interação não é só troca de informação. Interação é muito mais do que isso. É quando uma troca começa a ter um sentido na construção do conhecimento, um sentido no desenvolvimento das representações sociais e cognitivas do sujeito, e depois não só do sujeito, mas da rede, até à construção de uma rede, de uma narrativa global. Esta oportunidade é uma oportunidade que atribui, que supõe uma nova forma de participação do ator, dos membros da rede. Essa nova forma tem a ver com as dinâmicas de experiência dos contextos. É muito diferente eu trabalhar num contexto de prática ou trabalhar num contexto absolutamente estéril. É absolutamente diferente. E é essa diferença que deve ser explorada aqui. E já vamos ver isso mais à frente. E vamos ver isso deste modo. Vamos voltar àquilo que nos é dito sobre, ou no domínio dos processos de inovação, dos dois autores, estes os autores Nonaki e Takeshi, que identificam dois tipos de conhecimento e identificam particularmente no domínio da teoria da inovação. Um conhecimento tácito e outro explícito. Conhecimento tácito como conhecimento contextualizado, ligado à ação, ao contexto de experiência e de prática. Por isso as dimensões de experiência são fundamentais. Porque este jogo que é feito por cada um de nós, em qualquer momento, e particularmente nas fases de produção e construção de conhecimento, mas muito em particular na altura em que se podem criar cenários mais favoráveis à inovação, dizia eu que esta relação entre o tácito e o explícito é determinante para a construção dos momentos, dos cenários e das fases do processo de inovação. Esta articulação é necessária, é uma condição, e vamos só ver o que é que cada um destas dimensões quer dizer. O conhecimento tácito está dependente dos contextos de prática, de experiência, é um conhecimento embebido na ação. Eu diria mesmo que o termo correto seria assim, embebido. O conhecimento explícito é independente do contexto. Isto quer dizer que nós não podemos trabalhar só com um deles, temos que conseguir articulá-los, mas mais do que tudo temos que perceber a importância de cada um para o desenvolvimento dos nossos cenários de aprendizagem e dos modelos de aprendizagem. Daí a relação que temos vindo a perseguir ao longo destes momentos entre inovação e aprendizagem. Para uma sociedade em rede, que é a sociedade digital. O problema está em que a utilização do conhecimento explícito, portanto, independente do contexto, que é uma utilização tradicional, é aquilo que é feito de um modo geral quando se pensa em termos de coleções, como eu referi há momentos, quando se pensa modelo de ensino e aprendizagem orientado para coleções de conteúdos. É realmente o trabalho intensivo no domínio do conhecimento explícito, independente do contexto, da prática, da ação. E é aí que, habitualmente, como é referido pelos autores, se encontra a dificuldade de promover ou desenvolver os processos de inovação, precisamente por essa natureza. Esta relação entre tácito e explícito é apresentada pelos autores através de uma espiral, de um ciclo, que passará do tácito ao explícito da seguinte forma. O que eu tenho é um princípio de socialização, externalização, quer dizer, tenho uma base de conhecimento tácito,
na qual é determinante um processo de mediação social. É importante a capacidade de interação entre os membros da rede. Podem entrar. É importante, temos lugares aqui, podem entrar. É importante, acima de tudo, pensar que a mediação significa partilhar representações, partilhar as dimensões de experiência, partilhar a capacidade de trabalhar em conjunto, que é um modelo colaborativo, e é esta capacidade de, portanto, construir, socializar, passar para uma externalização do conhecimento em que há um jogo entre o tácito e o explícito, promover combinações entre as diferentes organizações, promover a internalização e, novamente, o mergulho no contexto de experiência. Esta capacidade está permanentemente a fazer este ciclo, portanto, desenvolver uma articulação profunda entre o que é um contexto e os espaços de interação externos desse contexto, entre o que é a capacidade de mergulhar num problema e voltar a olhar para o problema de uma forma distanciada, entre o que é a capacidade de estar ligado a uma prática e a capacidade de refletir sobre a prática para definir um modelo. É este jogo entre o pequeno e o grande, entre o mergulho e o ver numa outra dimensão, permitirá a suficiente flexibilidade no sujeito para ser capaz de encontrar as oportunidades de mudança. Reparem, uma oportunidade de mudança é que será um espaço para a inovação. Portanto, mas tudo isto é feito não segundo um processo automático, mas segundo um processo de interação entre os membros da rede. E essa interação é social e cognitiva. É construída pelas narrativas, é construída através de um diálogo, de um modelo conversacional, é construída através da partilha das representações, das experiências que cada um tem, dos lugares do conhecimento, da capacidade que cada um tem de ver um problema e de transmitir essa visão para os outros. Mais do que transmitir, é partilhar. A transmissão pode ser a coisa mais simples. O importante é conseguir partilhar essa visão. Porque partilhar significa construir um conhecimento profundo e conjunto de um mesmo objeto. Eu posso transmitir significa exatamente isso, fazer o retrato desse objeto e passá-lo. A diferença está entre, para além do retrato, ser capaz de o discutir, de o analisar, de o interpretar. Portanto, o que temos é um lado forte na experiência, através da socialização, um lado forte também na transformação dessa experiência num objeto que pode ser transformado em conjunto de conceitos, modelos, numa externalização desse objeto. A combinação das representações terá forma, dando uma forma a essa mesma representação no âmbito da comunidade, isto é, partilhando-a na comunidade. A transformação de uma representação partilhada, a construção de uma dimensão pessoal dessa representação partilhada. Eu tenho que ter uma representação pessoal forte, que sustente a representação coletiva. Bom, o que teria, estou quase a acabar, o que teria este jogo entre um conhecimento construído em contexto, no âmbito de uma prática, para um conhecimento explícito que determina um modelo, por exemplo, um conceito, mas, acima de tudo, o que tem é um espaço de articulação que é construído por uma mediação colaborativa. Tem pessoas que interagem, que partilham representações, não transmitem modelos, não apresentam modelos, constroem em conjunto representações e modelos. A diferença é essa. Passar de um cenário de aprendizagem de coleções para um cenário
de construção da aprendizagem como uma ação, como um projeto, como um processo, significa esta partilha intensa das representações. Isto é voltar ao início da nossa sessão. É mais simples. Quando olhamos para a inovação, pensamos, se eu introduzir um elemento qualquer novo, estou a inovar. Porque é novo, estou a inovar. Não, não estou a inovar. Estou a injetar tecnologia num sistema qualquer, pela sua natureza, e a organização é capaz de não suportar até. Pensem nisso. A diferença está nas estratégias, nos modos, nos modelos, e particularmente na forma como eu vou apropriar-me, não é integrar sequer. Eu acho que é errado pensar, integrar a tecnologia. Não, não. É apropriar-me da tecnologia para ser capaz de construir as novas dimensões de experiência do conhecimento. E é ao construir essas dimensões de experiência que eu encontro as oportunidades para a inovação. São mesmo oportunidades. O portátil foi uma oportunidade. Aquele computador, o Timex, do Sinclair, foi uma oportunidade para a inovação. Uma oportunidade para a inovação que é baseada neste diálogo entre, ou nesta articulação forte entre o conhecimento tácito, que é o conhecimento em contexto, um conhecimento baseado nas práticas, para um conhecimento que permite, a partir daí, ou, portanto, uma forma de construção de conhecimento desenvolvida a partir daí, do contexto da prática, para um modelo, para a definição de um modo de ação global. Eu tenho uma prática e a construção de um modelo. Eu mergulho nas práticas e encontro cenários finos de ação, de trabalho, de experiência. Mas, acima de tudo, encontro múltiplas dimensões de experiência. E o que se pode esperar da inovação, ou para a inovação na aprendizagem, é exatamente isto. É procurar estes múltiplos cenários de experiência e dar-lhes visibilidade. Transformá-los nas janelas de oportunidade para a construção das aprendizagens que vão mudar, eventualmente, as nossas práticas, naturalmente. Penso que são estes os desafios da sociedade digital, que é uma sociedade em rede, profundamente tecnológica, e será muito mais ainda quando falarmos da internet das coisas. Não sei se já ouviram falar. Significa que vamos estar ligados a tudo, ou tudo estará ligado a nós. Isto é, nós iremos desenvolver aquilo que o meu aluno falou de uma maneira muito interessante, como a aldeia global. Ainda estávamos na era dos telefones e da comunicação via televisão. Agora, a aldeia global vai ser, de facto, construída, e muito bem, como dizia o McLuhan, com a internet das coisas. Vamos ligar-nos a tudo e tudo estará ligado a nós. Quando quiseres, podemos desligar, não vai ser obrigatório estar ligado. Mas significa que o meu computador, o meu carro, a mesa, a roupa, os produtos que estão no supermercado, tudo poderá falar. E eu poderei falar com tudo. O que quero dizer é que a rede é uma realidade. Nós somos a rede. Nós estamos a construir a rede. A rede não é só essa dimensão física. Somos nós, enquanto atores, que damos forma à rede. Na medida em que a usamos. Na medida em que a transformamos num instrumento para desenvolvermos as interações, para interagirmos uns com os outros e com os conteúdos e, particularmente, com os contextos da ação. A inovação, em conclusão, a inovação emerge destas oportunidades que, por sua vez, se constroem nos contextos de prática. E que se constroem nestas múltiplas dimensões de experiência desses mesmos contextos. Diria por último, vamos fechar, que estamos perante um novo cenário de construção de uma ecologia. É um sistema que procurará o seu equilíbrio
E esta é uma ecologia, permitam-me, quer dizer, às vezes tem que se dizer coisas um bocadinho mais atrevidas, mas eu vou dizer uma coisa mais atrevida. É uma ecologia para o próprio processo da inovação, neste novo cenário, neste novo contexto da sociedade digital. Era com isto que eu queria terminar. Muito obrigado pela atenção que tiveram para esta minha partilha de ideias. Portanto, estou disponível para alguma pergunta que queiram fazer sobre isto que eu acabei de expor. São algumas das minhas preocupações, é um pouco do meu pensamento, é aquilo que eu penso também e muito em relação à Universidade Aberta, é o seu papel. Permitam-me dizer isto neste momento, porque isto é um seminário doutoral e enquanto há um seminário onde os nossos alunos deverão desenvolver as relações de uma forma mais acentuada, não só sobre as matérias que têm em trabalho neste momento, sobre os temas que os preocupam, mas também pelos contextos de desenvolvimento desses mesmos temas. Esta é uma universidade virtual. E, como tal, esta é uma problemática fundamental, não só para este curso de doutoramento, mas para a própria universidade. E toda a reflexão que desenvolverem sobre esta matéria é determinante para nós também.